Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e hoje vocês vão me acompanhar aí definindo a minha ordem de leitura dos próximos livros, então, da Agatha Christie. Se vocês me acompanham, então, já há algum tempo, sabem que esse ano eu tô, assim, com um projetinho pessoal de ler mais livros da Agatha Christie. E tem uma lista de livros ali que eu peguei para ler, livros que me interessavam, porque eu tinha a oportunidade de complementar essas experiências através do livro Dicionário Agatha Christie de Venenos. Eu sempre troco, falo Dicionário Venenos Agatha Christie, não. Dicionário Agatha Christie de Venenos, da Dark Side Books. E esse livro aqui ele é muito legal porque ele explica o porquê que a Agatha Christie ela utilizou tantos venenos em suas mortes, né? A rainha do crime. Porque, na verdade, ela foi uma aprendiz de envenenadora, uma aprendiz ali de farmacêutica, então ela tinha certos conhecimentos. E não fala só o porquê que ela utilizava, então, desse método, vai além, né? Aqui ele seleciona alguns títulos e alguns venenos e fala sobre esses venenos, se aprofunda, né? Então, eu já li 3 livros dessa lista, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem meio que um sumário, então, com o nome do veneno e o nome do livro, então, que eles escolheram para referenciar esse veneno. Daqui, então, eu já li A de Acônito, então, que foi em A Testemunha Ocular do Crime. Já li também E de Ezerina, que foi em A Casa Torta. E já li também O Misterioso Caso de Styles, que foi E de Stecnina. Tudo, então, esse ano, né? E por que eu decidi, então, gente, fazer esse vídeo, né? Ou melhor, né? Fazer essa lista. Os 2 últimos livros que eu li, eu achei eles muito parecidos. Eu acho que isso atrapalhou a minha experiência de leitura. Porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ler tanto a sinopse. Eu acho que a sinopse ela me atrapalha um pouco. Então isso pode acontecer, né? Pensa, uma pessoa aí que escreveu 1 zilhão de livros assim do mesmo gênero. Às vezes vai acontecer então essas coincidências, algumas histórias parecerem uma com a outra. E para isso não acontecer então, e eu não ter que ler a sinopse de cada livro, eu baixei então a amostra de 5 livros que estão presentes aqui nesse sumário. E eu vou ler o primeiro capítulo de cada um. E aí aproveitar então já para definir uma ordem de leitura. Eu baixei aqui então É Fácil Matar, Tragédia em 3 Atos, Os 5 Porquinhos, Um Brinde de Cianureto e Os Trabalhos de Hércules. E assim, gente, eles são praticamente os mesmos preços, se não fosse assim eu ia pelo preço. Então o preço do e-book não vai influenciar. Pena que não tem, assim, muitos livros dela no Kindle Unlimited, né? Então eu vou fazer isso, eu vou começar, então, a ler o primeiro capítulo de cada livro. E aí eu trago aqui pra vocês o que eu tô achando, qual será que vai se destacar. Se você já leu algum desses livros e gosta, seu favorito, já deixa aqui nos comentários pra quem que vai a sua torcida. Eu vou começar, então, com É Fácil Matar, que, inclusive, eu acho que é o segundo aqui da lista do sumário. A gente tem o arsênico, o famoso arsênico, na história de É Fácil Matar, né? Então, bora lá, gente. Vou começar, então, a minha leitura. Eu volto aqui depois que eu finalizar o primeiro capítulo de É Fácil Matar. Até daqui a pouco. Bom, gente, estou de volta e eu tô até vendo que vai ser difícil definir aqui isso pra vocês. Li, então, o primeiro capítulo de É Fácil Matar. Tá escuro, né? Esqueci de acender a luz. Aqui, então, em É Fácil Matar, a gente conhece, então, um senhor chamado Luke, né? Ele que trabalha na polícia e se aposentou. E ele tá chegando, então, na cidade de Londres, acaba tendo ali alguma confusão e ele tem que pegar um vagão, assim, pra cidade de Londres, que ele não estava esperando pegar. E aí, quando ele pega esse trem, ele divide, então, o vagão com uma senhorinha, né? E o que acontece, né? Ele já prevê ali que a senhorinha vai puxar papo, né? Porque ele tem muitas tias, ele sabe
sabe que essas pessoas gostam de conversar, né? Essas pessoas são carentes. Então ela começa ali a puxar assunto com ele, e quando ela descobre que ele é policial, ela fica bastante empolgada e ela fala pra ele que ela tá indo pra um lugar onde tem policiais, onde tem detetives, não entendi muito bem. E aí ele estranha, né? Por que será que a senhorinha tá indo até esse lugar? E aí ela fala pra ele que ela tá desconfiada de alguns assassinatos e ela acha que o policial local ali não vai levar ela muito a sério. Ele continua achando a situação toda inusitada, ele não quer puxar muito assunto, sabe? Porque se ele decorda, ele sabe que a senhorinha vai começar a falar e não vai parar. Mas mesmo assim, ela chega a dar alguns detalhes e ela fala que ela tá desconfiada. Ele acha toda a situação estranha, mas ele fala, né? Então vai, conversa com os policiais que eu tenho certeza que eles vão te ouvir. Mas na verdade, lá no fundo, ele sabe que não vão ouvir ela, né? Que a tendência é eles ignorarem, eles subestimarem a senhorinha. Primeiro assim, gente, eu adoro essas histórias da Agatha Christie com senhorinhas, sabe? Com velhinhas, ou pessoas no geral que são subestimadas, porque geralmente a gente sabe que elas estão certas, né? E outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei interessante, né? Foi que o Luke falou pra essa senhorinha, né? Ela tava toda assim, emocionada, achando que ele tava levando ela a sério, quando não, né? E aí ele pegou e falou, bem, tantos assassinatos, meio difícil cometer assassinato e se safar, não? E aí ela retrucou, não, meu caro rapaz, é aí que você se engana, é muito fácil matar, contanto que ninguém suspeite de você. E veja bem, a pessoa em questão é justamente a última pessoa de que qualquer um suspeitaria. Então é isso, gente. Gostei muito desse primeiro livro. Eu tô, assim, curiosa pra saber mais histórias sobre essa velhinha e também, assim, temendo por ela, porque pelo visto ela sabe demais, né? Enfim, minha próxima leitura, então, serão Os Trabalhos de Hércules. Acho que é Hercule Poirot. Será? Vamos ver. Eu já volto. Bom, demorei bastante para voltar dessa vez, porque Os Trabalhos de Hércules, então, tem um prólogo um pouquinho longo e tem um capítulo bem grande. Por quê? Os Trabalhos de Hércules, então, são sim sobre os trabalhos de Hercule Poirot. Eu sei que se fala Poirot, acho, mas eu prefiro falar Poirot, acho mais fácil. E aqui, então, a gente vê o Poirot, então, conversando com um velho meio chato, acho que é o Dr. Burton, falando sobre a aposentadoria dele, o que ele pretende fazer depois que ele aposentar, né? Então ele fala, vou pegar só mais 1, ou 2, ou 3 casos. E claro que o doutor, ele desconfia que esse dia nunca vai chegar. Mas de certo modo ele acaba ali despertando o interesse do Poirot, então, sobre a mitologia grega, né, sobre os trabalhos de Hércules, né, porque o Poirot ele não é muito assim da literatura, principalmente literatura clássica, né, ele fala que quando ele se aposentar ele quer ali cuidar de um jardinzinho, cuidar de abóbora e tal. E aí quando esse senhor vai embora, ele vai então faz a sua pesquisa, ele conhece um pouco sobre a mitologia grega, em especial sobre Hércules e os trabalhos de Hércules, e ele fica meio chocado assim com a barbárie, né? Ele não gosta daquilo que ele vê. E principalmente porque ele e Hércules assim são figuras completamente diferentes, né? Opostas uma da outra, mas lá no fundo ele consegue encontrar um paralelo entre os dois, ele quer construir uma nova imagem, né, do Hércules, então moderno, e ele quer reconstruir, fazer uma reconstrução, então, dos trabalhos de Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules. Ele vai começar, então, por O Leão de Nemeia, né? Então, o que acontece? Eu acho que cada capítulo, então, desse livro é como se fosse um conto, porque esse conto ele é grandão e ele tem um caso ali, ele resolve todo o caso, o conto ele é meio quebradinho por algumas partes, mas ele começa então, ele quer um caso que faça referência ao Leão de Nemeia, então assim, é claro que ele não ia conseguir encontrar algo assim com um leão, mas ele acaba então com um caso sobre um piquenês, sobre um cachorrinho, e é muito legal o paralelo que ele faz, né, o porquê que ele escolhe, então nesse conto ele acaba desvendando o mistério ali de um desaparecimento de um piquenês. E é muito legal, gente, porque eu gosto muito da forma simples como o Poirot encara cada situação
sabe? A gente tá lá, assim, fazendo mil teorias, elaborando as coisas, e ele vê as coisas, assim, com um olhar tão simples. A minha principal motivação, então, é saber que essa história é sobre o Poirot, porque ele é um personagem muito legal, um personagem que eu gosto muito, sabe? Mas eu acho interessante esses contos, né? Eu acho que eu poderia pegar esse livro e ir lendo aos poucos. Eu não estou, por exemplo, curiosa pra saber o que vai acontecer, como aconteceu no primeiro livro que eu li, É Fácil Matar, né? Se eu tivesse que escolher, eu vou escolher o primeiro livro, então, porque eu estou, assim, curiosa. Mas esse aqui eu achei interessante, porque não necessariamente eu preciso ler o livro inteiro, eu posso ir lendo aos pouquinhos, né, um conto por vez. Mas achei interessante essa ideia, eu sei, assim, que vai ser um livro diferente, que não vai ser um livro, assim, que vai se assemelhar com os outros, então achei bastante interessante. Agora, então, eu vou ler o primeiro capítulo de Um Brinde de Cianureto e a gente se vê daqui a pouquinho. Ai, gente, agora o páreo tá ficando difícil e eu gosto disso, né? Aqui, então, nessa história, em Um Brinde de Cianureto, o primeiro capítulo também é bem longuinho, né? Já tá escuro. E eu gosto disso, gosto de capítulos longos, né? Mas aqui a gente tem, então, a Rosemary, que sempre foi uma mulher, assim, ela sempre teve muito dinheiro e ela sempre gostou de se divertir, de sair pra festas. Ela era charmosa, ela era encantadora. E ela tem a irmã mais nova, que é a Iris, que elas tinham ali, acho que uns 6 anos, mais ou menos, de idade, de diferença. E isso distanciou bastante elas. E fora o fato de que a Rosemary tinha dinheiro, foi uma situação ali de família que fez com que a Rosemary herdasse um dinheiro que a Iris não tinha, né? Então, a Iris sempre olhou pra ela de uma forma meio distante, elas nunca foram muito próximas, e ela sempre viu a irmã como a pessoa mais importante, a pessoa mais bonita, sabe, a pessoa mais inteligente, e ela sempre olhou dessa forma meio distante pra irmã. E o que acontece? A Rosemary, ela acabou se casando cedo, se casou com um homem que era bem mais velho do que ela, só que, mesmo depois do casamento, teve um período em que a Iris foi morar com a irmã e o marido, que é o George, mas mesmo assim elas costumavam ficar bastante distantes. E a Rosemary, mesmo depois de casar, ela continuou tendo muitos amigos, ela saía para dançar, e o marido aparentemente nunca ligou muito para isso. Até que ela ficou doente, depois que ela ficou doente, ela se suicidou. Só que um tempo depois, tipo 1 ano depois, algumas coisas começaram a acontecer ali com relação a Rosemary, que despertou o interesse da Iris, né? Ela começou então a se questionar por que elas nunca foram próximas e por que ela não sabia muito sobre a Rosemary, sabe? Quem que a Rosemary era, por que ela se casou com o George, será que ela realmente amava ele? Quem eram os seus amigos, né? Elas sempre foram muito distantes. Só que ela começou a pensar muito na Rosemary, principalmente por causa do comportamento do George, né? Que é o marido dela. Começou a ficar muito estranho, ele começou a fazer conversas, até que ele fala então pra ela que ele começou a receber algumas cartas falando que a Rosemary não se suicidou, que na verdade ela foi assassinada. E ela foi assassinada, ela foi envenenada. E eu gostei bastante, gente, dessa premissa, porque parece ser bem diferente também do que eu estou acostumada a ver, então, das histórias da Agatha Christie. E o mais legal é que essa história tem um toquezinho ali de romance de época, porque a Iris, ela é bem novinha, ela foi apresentada para a sociedade agora, e ela vai então em bailes, ela tá sendo cortejada, então tem toda essa vibe, sabe, de sociedade e tal. E bem, a Iris, né, depois que a Rosemary morreu, a Iris acabou, assim, ficando rica, porque o dinheiro da Rosemary foi pra ela, e algumas pessoas ali acabaram se aproximando da Iris, que eram próximas da Rosemary, então talvez, pode ser que a Iris esteja correndo perigo também. Então, assim, gostei bastante do tom da história e fiquei bastante curiosa também. Eu acho que essa daqui tá no páreo junto, então, com É Fácil Matar. Mas até o final desse vídeo eu vou me decidir, é claro. E definir também a ordem de leitura, né? Agora, então, o próximo capítulo que eu vou ler, então, será Os 5 Porquinhos. Volto já já.
voltei. Agora nós tivemos uma introdução e um primeiro capítulo aí um pouco mais curto, consegui ler um pouco mais rápido. Mas novamente temos aqui uma história bastante intrigante. Eu acho que eu não me senti tão motivada assim, porque eu quero saber o resultado dessa história, mas ela é intrigante em si, vou falar pra vocês. Poirot, então, recebeu uma mocinha, uma tal de Carla, né, no seu gabinete, na sua sala, e ela quer, então, que ele descubra sobre um assassinato. Gente, eu gosto do Poirot porque, assim, ele não é nem um pouco modesto, sabe? Ele sabe que ele é o melhor e isso é um fato. As pessoas ficam até espantadas com a falta de modéstia dele, né? Mas ele admite que ele é o melhor e pronto, acabou. E essa mocinha, Carla, ela tá procurando o melhor. Por quê? Ela quer que ele investigue um caso que aconteceu há 16 anos, sabe? O pai dela foi morto e a mãe dela foi condenada, então, como a assassina. Só que a mãe dela já faleceu, né? E foi um caso de envenenamento. Só que ela recebeu uma carta da mãe e a mãe dela dizia que ela era inocente. E a menina, então, desde então, tá com essa pulga atrás da orelha. Ela tem os motivos dela, então, do porquê ela precisa sanar essa dúvida. E ela precisa do melhor, gente, porque são 16 anos, a maioria das evidências não existem mais, pessoas já se foram, sabe? Então não é uma tarefa fácil. Por isso que ela procurou, assim, o Poirot, e ela massageou um pouquinho o ego dele ali, e ele decidiu, então, aceitar o caso. Só que logo de início, assim, dá pra ver que vai ser um pouco difícil, e a maioria das pessoas, assim, envolvidas no caso, como até mesmo o advogado de defesa, acreditava que ela era culpada, sabe? Então, eu quero saber onde é que o Poirot aí se enfiou e como que ele vai conseguir, então, desvendar esse caso, né? Então, como eu disse pra vocês, eu acho que o caso ele é interessante, mas as motivações, assim, dos personagens, da mocinha ali, ficou meio, pra mim, né? Porque ela não quer descobrir apenas por ela mesma. Ela quer descobrir pro noivo dela não ficar com uma piedade dela, sabe? Imaginando que, ai, coitada, ela pensa que a mãe é inocente. Mas qualquer pessoa no lugar dela pensaria que a mãe é inocente, sabe? Ela quer ter essa certeza, principalmente por causa disso. Mas então é isso, eu gostei bastante. Eu tô gostando, assim, que todos os livros estão diferentes, né, na verdade. Eu tive a ideia de fazer isso justamente por sentir que os livros estavam muito iguais. E assim, por incrível que pareça, eu senti todos um pouco diferentes, né? Mas ainda estou pensando, vou para a última leitura, então, que será Tragédia em 3 Atos. Acho que esse título promete. Voltamos daqui a pouco. Bom, voltei então para encerrar essa experiência. Não sei nem como tá ficando a iluminação, gente, vocês me perdoem. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma história meio que mais tradicional, ao estilo Agatha Christie mesmo, né? Mais próximo então das histórias que eu estava acostumada a ver dela, mas não menos interessante, né? A gente tem aqui o velho Sir Charles, né, que é um ator já famoso, meio que aposentado ali, tem uma casa praiana. E ele tá, então, com alguns amigos, acho que ele mais 2 ou 3 amigos, então, conversando, porque ele é um cara que gosta, então, de curtir ali a sua vida, né, em alto estilo. E ele convidou algumas pessoas, então, para fazer um jantar. Ele acaba chamando outras pessoas, assim, que tem a ver com teatro, diretor e tal. Isso eu já acho bastante interessante, porque quando tem ator, atrizes nas histórias da Agatha Christie, você nunca dá pra saber se a pessoa tá sendo real ou se ela tá meio que interpretando um personagem, sabe? Então eu adoro esses personagens dúbios. E aí, dentre esses convidados, então, que ele organizou o jantar, tem o Hercule Poirot. Então, assim, né, gente? A gente sabe que se vai acontecer alguma coisa, vai ser durante esse jantar. Nesse primeiro capítulo tem até algumas coisas, por exemplo, a governanta dele fala, olha, só vai sentar 13 à mesa. Dá má sorte, posso sentar pra gente completar 14? Aí eles ficam meio assim, pode. O outro amigo dele fala, olha, se vai ter um detetive à mesa, é bom a gente ficar esperto, porque isso atrai tragédia. Umas coisinhas bem assim, sabe? Uns foreshadowing que você sabe que vai vir coisa, né? E, aliás, aqui eles chegam a citar que o Poirot já está aposentado, né? Então, a gente tem uma cronologia ali com relação a outra história que ele pretende se aposentar. Então, é isso. Aqui não fala, então, muito sobre
o assassinato. Eu me diverti com os amigos ali conversando, mas acho que faltou então a instigação. Eu falei que a gente tem uma história mais tradicional porque tem muitas pessoas envolvidas, né? Então eu já li outras histórias da Agatha Christie que ela reúne diversas pessoas, então pra gente poder procurar ali quem que é o assassino em um momento fatídico. E aí, gente, eu estava pensando, né, o Sir Charles é a figura central, então ele tem os amigos, e ele chamou algumas figuras ali espaçadas, né, alguns amigos próximos, alguns amigos, então, de trabalho, e a única pessoa em comum, então, que eles vão ter ali é o Sir Charles. Então, será que é ele que vai morrer? Porque não faria sentido, acho que outras pessoas, a não ser que outras pessoas assim se conhecem, a gente não sabe, não sei. Mas por um momento eu imaginei que ele possa ser a vítima. Pois bem, vamos então à minha ordem de leitura. Acho que eu cheguei então a um consenso aqui sobre as histórias, então. Em primeiro lugar, então, eu vou ler Um Brinde de Cianureto. Eu gostei muito da vibe dessa história, né? Uma vibe meio romance de época. E a gente tem a Rosemary, que significa recordação. A Iris vai ter que se esforçar um pouquinho, então, para saber tentar se recordar. Olhar mais para a irmã, né? Perceber mais a irmã. Então, eu realmente fiquei convencida com esse primeiro capítulo. Depois, então, eu vou ler É Fácil Matar, porque eu gostei muito da velhinha, né, da senhorinha ali, subestimada, que ninguém dá muita moral pra ela, espero que ela não morra. E eu realmente adoro as senhorinhas da Agatha Christie. Depois, então, eu fiquei, assim, bastante em dúvida entre Tragédia em Três Atos e Os Cinco Porquinhos, mas eu acho que eu vou ficar com Os Cinco Porquinhos. Acho que essa história me pegou mais, assim, acho que promete aí ser uma tarefa bastante complexa, investigar um caso que tem aí 16 anos, que falta evidências, que falta um monte de coisa. Depois eu vou ler, então, Tragédia em Três Atos. E tá faltando um, a gente tem os Trabalhos de Hércules aqui, né? E o que eu decidi fazer? Como esse livro aqui, cada capítulo, acho que vão ter 12 capítulos, vai apresentar um trabalho do Hércules, então, um trabalho do Hercule Poirot, eu acho que eu vou tentar ler esse livro. Eu gostaria de ler mais de um livro da Agatha Christie por mês, e eu acho que eu vou escolher esse, então, para ler entre os outros. Então, eu vou lendo um capítulo, que significa meio que um conto, sabe? Entre um livro e outro, ou entre uma leitura e outra, eu acho que vai dar certo. Então ficou definido assim, gostei dessa definição, tô bastante empolgada para continuar. Por mim, eu leria todos assim ao mesmo tempo. E claro, depois então que eu finalizar cada leitura, eu venho aqui então e complemento a minha experiência, né? Eu leio a parte então que fala sobre o veneno, a parte que fala sobre o livro. Gente, é muito legal, sabe? Se vocês puderem fazer esse projeto pessoal também, eu super indico, tá dando mega certo comigo, sabe? Eu que até pouco tempo atrás não tinha lido tantos livros da autora, agora sim tô me aprofundando bastante esse ano e tá sendo muito, muito legal essa experiência. Então fica aqui a recomendação também para vocês, tá bom? E é isso então, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa experiência. Durou mais do que eu imaginava. Eu não sabia que esses capítulos iam ser tão longos, mas fiquei feliz de descobrir isso, porque é o meu estilo, eu adoro capítulos longos, eu acho que a gente entra de verdade assim pra história, sabe? E estou bastante empolgada agora que tenho essa lista planejada de leitura. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever então e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe ele para os amigos. Até o próximo!